Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 4, cujo título é A Autenticidade contra a Parcialidade. Um tema que deveria ser ensinado em nossas igrejas com mais recorrência. Além disso, deveríamos refletir mais sobre este assunto em nosso autoexame diário. É muito fácil enxergar erros nas palavras e ações de outras pessoas. Ah, fulano de tal faz acepção de pessoa. Aquela irmã ali gosta de tratar os outros com parcialidade. Porém, nós corremos o risco de enxergar um cisco no olho do nosso semelhante, tendo um travessão bem grandão assim no nosso. Devemos cuidar para não sermos hipócritas. Daí a importância de uma autorreflexão também com mais recorrência a respeito deste assunto. Os nossos objetivos específicos são compreender a proibição de fazer acepção de pessoas. Em segundo lugar, explicar as consequências de se fazer acepção de pessoas. Por fim, destacar a chamada à prática da misericórdia. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Indo direto ao assunto, o texto principal nos diz: pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Deuteronômio capítulo 10, versículo de número 17. Comparando traduções, temos a paráfrase NTLH, que nos diz: pois o Senhor nosso Deus está acima de todos os deuses e autoridades. Aqui nós temos uma referência à soberania de Deus. Ele está acima de todos. Ele é transcendente. O texto continua: ele é grande, poderoso e causa medo. Ou seja, ele é onipotente. Ele tem todo o poder e por isso ele deve ser respeitável. Ele deve ser temido. Ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Esse Deus que é soberano, esse Deus que está acima de toda e qualquer autoridade humana, que é poderoso, temível, grande. Veja como ele age em seus relacionamentos com a criação, principalmente com o homem. Ele trata a todos igualmente. Ele não aceita presentes para torcer a justiça. Ou seja, Deus age de forma imparcial. E por isso os seus juízos são retos. Por isso os seus juízos, os seus decretos e as suas ações são justas. Deus julga com equidade e retidão. E mais, ele não pode ser corrompido. Deus não aceita presente, Deus não aceita suborno. Ele não pode ser influenciado por preconceitos ou por interesses. E ninguém pode comprar Deus. Algo que era muito comum nos tribunais judaicos do Antigo Testamento. Ia lá o réu presentear os juízes para que eles torcessem a justiça, para que eles aliviassem a pena, para que eles agissem com parcialidade, culpando o inocente e dando liberdade aos culpados. Deus não faz isso. Deus não tem o culpado por inocente. Deus é reto e justo em seus juízos. Em seus juízos é a verdade que nós queremos destacar no texto principal, pois ela acentua o nosso tema estudado nesta aula. O resumo da lição diz: Deus não faz acepção de pessoas, por isso precisamos tratar todos com igualdade e amor. Vimos aqui uma passagem bíblica que fundamenta essa afirmação. Deus não faz acepção de pessoas. Então, como Deus é o nosso modelo, como Ele é o nosso padrão de conduta, devemos imitá-lo. Em nossos relacionamentos, na forma como nós tratamos o nosso próximo, devemos imitar Deus. Devemos agir com imparcialidade. Devemos agir com justiça. Vamos à exposição dos pontos e subpontos, mas antes eu quero me dirigir aos meus irmãos que estão me assistindo pelo YouTube e pedir a vocês para curtir, comentar e compartilhar. Essas ações farão com que o YouTube
Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. O YouTube vai se tornar um evangelista. Em reciprocidade a essas boas ações de todos vocês, estou deixando, como sempre, aqui na descrição do vídeo, o subsídio que uso como roteiro para a ministração dessa aula. Você vai fazer o download desse material de forma gratuita em um link azul que aparece aqui embaixo na descrição do vídeo. Meus irmãos da ferramenta EBD, façam uso de todos os recursos exclusivos que vocês têm aqui na plataforma da ferramenta. Olha só, irmãos do YouTube, quem está na ferramenta EBD tem acesso a slide, a Motion, a infográfico, fluxograma, a cursos de capacitação com gente que entende de escola dominical. Tudo isso está dentro da plataforma da ferramenta EBD. É o local onde o professor, o adjunto, o dirigente, superintendente da escola dominical encontra tudo o que precisa em um só lugar. Ferramenta EBD vai ser bênção para você e o link está também aqui na descrição do vídeo. Abraço especial aos irmãos do YouTube e aos irmãos da ferramenta EBD. Vamos à exposição da lição, ponto de número 1. A proibição da acepção de pessoas. Dando continuidade ao estudo na carta de Tiago, meio-irmão de nosso Senhor Jesus, pastor presidente da igreja em Jerusalém, uma das colunas da igreja, diga-se de passagem, chegamos no capítulo de número 2. E nós vamos estudar alguns versículos aqui presentes neste capítulo. Por isso, é importante que você faça a leitura do nosso texto bíblico aqui, que se encontra em Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 13, em mais de uma versão. Leia na corrigida, leia na NVI, na NVT e na NTLH, se possível, para você chegar preparado em classe. O subponto 1 diz, o mandamento. E esse mandamento está de forma bem clara aqui registrado no versículo de número 1 do capítulo 2. O texto da lição diz, o texto de Tiago 2:1 nos exorta a não fazermos distinção entre as pessoas. Olha o que diz o texto bíblico. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, ou de Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago mostra que a maneira como nós nos comportamos com as pessoas indica o que realmente nós cremos sobre Deus. Não podemos separar relacionamento humano de comunhão divina. Olha o que João escreveu em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo de número 20. Texto muito importante para essa aula. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olha como é sério. Eu sou crente. Eu tenho fé em Deus. E eu trato os outros com parcialidade? O meu cristianismo ou a minha conversão, ela é falsa. Aquilo que eu professo está em desacordo com aquilo que eu vivo. Logo, eu não me enquadro dentro das condições de alguém que é nova criatura, de alguém que nasceu de novo, de alguém que tem comunhão com Deus. Isso aqui é uma coisa muito séria. E no parágrafo aqui que nós lemos, Tiago nos diz que nós podemos testar a nossa fé pela maneira como nós tratamos as pessoas. Como é que você trata as pessoas? Como é que você avalia as pessoas? Como é que você mede os seus semelhantes? Tiago diz que a verdadeira fé é conhecida pelo relacionamento imparcial com as pessoas. Capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Portanto, favoritismo e acepção de pessoas não são atitudes de um cristão. O que significa fazer acepção de pessoa? O termo aqui, acepção, ele é oriundo de uma palavra grega que eu não vou ousar pronunciá-la aqui, mas ela está presente aqui no subsídio e significa receber alguém de acordo com o rosto ou aparência externa, mas se aplica a todo tipo de favoritismo, ou seja, tratar alguém de acordo com riqueza, poder, fama, aparência e assim por diante. Receber alguém simplesmente por aquilo que é aparente. Isto é fazer acepção de pessoas. Jó disse o seguinte,
Deus não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obras de suas mãos. Capítulo 34, versículo 19 de Jó. E aqui, meus irmãos, é uma coisa muito trágica quando um filho de Deus não tem a mesma atitude que seu pai. Há um mandamento. E esse mandamento precisa ser obedecido, precisa ser observado. Você que diz ter fé em Jesus Cristo e trata os outros de forma parcial, a sua conversão está em dúvida. Cuidado! O subponto 2 diz: tratamento injusto não deve existir entre os santos. Olha, irmão, existe tratamento injusto na igreja? Existe. Existe muito. E às vezes a gente, quando fala sobre esse assunto, tem que ter cuidado para não alimentar o coração de gente magoada. Quando falamos sobre esse assunto, nós também devemos tomar cuidado para não enfraquecer quem já está fraco na fé, dizendo o seguinte: tem tratamento injusto na igreja? Tem, porque a igreja não é perfeita. A liderança não é perfeita, os liderados não são perfeitos, a igreja que milita aqui, ela não é perfeita. Se você encontrar uma igreja perfeita, saia dela para não estragar. Sabe por quê? Porque minha igreja local, ela tem defeito? Porque eu congrego nela e eu tenho defeitos. Às vezes a gente diz, fulano de tal faz acepção, o líder tal faz acepção, mas quantas vezes a gente não age de forma semelhante? É porque, como eu disse lá no princípio da lição, nós enxergamos os erros nos demais, mas não olhamos para nós mesmos. O texto da lição nos diz o seguinte: Tiago exorta a respeito do tratamento diferenciado que era dado aos ricos. Ele critica a distinção feita pelos irmãos em relação à aparência pessoal e ao status social, pois tais atitudes vão contra os ensinamentos das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus deixa claro que a acepção de pessoa é incompatível com a fé cristã. É dever do cristão tratar todos com respeito e dignidade, independentemente da sua posição social, seja na igreja, seja no trabalho ou na família. Olhe o que é que Tiago diz. Suponhamos que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Tiago está advertindo os seus destinatários, os seus primeiros leitores, para que eles tomassem cuidado como eles tratam os irmãos nos cultos. Agora a gente precisa aqui entender que a Bíblia diz que nós devemos honrar as pessoas que têm honra. Então, quando uma pessoa chega na igreja, ela é recebida com as devidas honras, não é? A gente honra quem honra. Não é? Quem merece honra. Chegou uma autoridade, chegou alguém de uma natureza. Honrar é diferente de tratar com acepção. Por exemplo, o irmão que está na igreja não pode ficar chateado quando chegar uma autoridade, quando um vereador, quando um prefeito, um presidente, não é, da república chegar na igreja e ser tratado com a devida honra. Eu não concordo que subam no púlpito. Eu acho que não precisam subir no púlpito. Mas podem ser tratados com honra embaixo, ser apresentado de forma cordial, ser bem recebido na igreja, ser tratado dignamente. Então, eu acho que os irmãos não deveriam ficar chateados com isso, entende? Agora sim, chegou uma pessoa mal vestida na igreja. Então, essa pessoa que chegou mal vestida na igreja, eu não dou honra nenhuma, não apresento, não falo nada, aí é um problema. Aí é um problema. Tiago diz, tomem muito cuidado com isso. Não é? Tomem muito cuidado com isso. Porque às vezes há uma linha fina entre tratar alguém com honra e fazer acepção. E nós, como líderes, precisamos tomar muito cuidado com isso. Com essa linha fina entre tratar alguém com honra e fazer acepção. Chegou um visitante na minha igreja. Digamos que ele não tenha nenhum cargo político, nenhuma posição, tal. Ele é visitante. Eu recebo esse visitante com honra, eu dou atenção a ele,
eu trago ele à frente, sente aqui nessa posição de destaque, é uma pessoa não crente, ou às vezes é alguém que veio de muito longe visitar a nossa igreja, alguém de outra denominação que veio. Essa pessoa também tem que ser recebida com honra, que tem irmão que às vezes fica com raiva, né? Tá vendo aí, ó? Botou lá na frente, eu tô aqui, parece que é a síndrome do irmão mais velho do filho pródigo, né? Eu tô aqui esse tempo todo, não... Meu irmão, você também deve se alegrar quando chegar alguém para visitar a igreja, principalmente quando a pessoa não é crente. Ok? Eu estou falando isso porque às vezes acontece, não é? Acontece casos e casos. E a gente precisa ter sabedoria para julgar de forma imparcial cada situação e agir de forma cordial e amável com todos. Com todos. Acho que deu para entender, né? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Coloca aí nos comentários ou no YouTube ou na plataforma da ferramenta EBD. Então, Tiago aqui, ele está condenando justamente a deferência ao rico e a exclusão ao pobre. O rico é enaltecido e o pobre que se vire. O pobre é excluído. Talvez aqui ele estivesse pensando na história do rico e de Lázaro, e nela ele estivesse achando inspiração. Tiago também aqui está dizendo que a parcialidade é uma expressão de pensamentos perversos. Quando eu trato alguém com parcialidade, eu estou julgando as pessoas por critérios errados. Tiago também, ele nos dá o exemplo de como agir de forma imparcial. Você lembra do concílio de Jerusalém, capítulo de número 15? Concílio que Tiago presidiu? Ele deu voz tanto aos judaizantes como a Paulo e a Barnabé. Ele não impediu nenhum dos dois lados de falar. Não, cada um aqui vai ter o seu momento de fala. Então vamos ouvir os judaizantes, vamos ouvi-los. Falem. Vamos ouvir Paulo e Barnabé. E depois de ouvir as duas partes, e não somente uma, ele, junto com os anciãos, com os apóstolos, julgaram a causa. Então Tiago, ele podia falar com propriedade sobre esse assunto, porque ele aplicou esse princípio da imparcialidade durante o seu ministério. E a lição aqui que ele destaca é a seguinte: a verdadeira fé não pode conviver com favoritismo ou discriminação social. A mensagem de Tiago é clara, não importa a origem, a aparência, o status, todos são julgados perante Deus. A prática da parcialidade nega a essência do Evangelho e deve ser rejeitada por todos os que professam a fé em Cristo. Portanto, dentro da igreja, a gente precisa tratar todos com dignidade, pois todos bebemos de um mesmo espírito. O pobre, o rico, o negro, o branco, o letrado, o iletrado, todos bebemos de um mesmo Espírito, todos fomos batizados em um mesmo Espírito, então todos devem ser tratados com dignidade, sem parcialidade, ok? Subponto 3, a lei real. E aqui a gente vai saltar para o versículo de número 8. Diz o seguinte, o texto da lição. Em Tiago 2,8, ele menciona a lei real, encontrada nas Escrituras. O que seria essa lei real? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Este é um dos princípios centrais do cristianismo que deve governar nossas ações. A igreja deve ser um lugar de acolhimento onde todos são bem-vindos e valorizados. A Bíblia nos diz o seguinte, lá em Tiago 2,8, o texto. Se vocês, de fato, obedecerem à lei do reino, ou lei régia, ou lei real, conforme a tradução, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Por que Tiago chama isso aqui de lei real, de lei régia? Né? E ele vai justamente dizer que é uma lei régia, amarás teu próximo como a ti mesmo. Ela é chamada assim porque foi promulgada pelo Rei Supremo. Ela é central no ensino de Jesus. Ela é abrangente. O amor ao próximo resume todos os outros mandamentos relacionados aos nossos relacionamentos humanos. Esta lei também reflete o caráter do rei. O próprio Deus cumpriu e cumpre essa lei. Ele manifestou o seu amor por nós ao enviar Jesus Cristo para morrer por nossos pecados. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Essa lei é o maior mandamento no relacionamento entre os seres humanos. E por isso ela deve ser o princípio central que guia as nossas ações, que guia as nossas relações. Nós devemos nos relacionar com os nossos irmãos na igreja, com o nosso próximo, com os irmãos de outras denominações, com as pessoas que não são crentes, a partir desta lei. A parcialidade não deve ser uma guia para as nossas ações e palavras. Mas essa lei régia. Amarás primeiro o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo, como a ti mesmo. Então nós não vivemos por princípios carnais, mas por princípios divinos. Dê um glória por isso. Se tu entendeu, diz amém aí nos comentários. Amém, amém. Vamos lá, ponto de número 2. As consequências do fazer acepção de pessoas. Sabe qual é a primeira consequência? A lição nos diz? Divisão. Isso aqui é uma consequência natural de se fazer acepção. Quando você trata os outros com parcialidade, naturalmente haverá divisões. Porque a acepção de pessoa, ela quebra a unidade da igreja. Ela forma grupos e panelinhas, não é? Eu me relaciono com fulano de tal, mas com fulano de tal não. Eu tenho amizade com fulano de tal, mas eu não vou muito com a cara. Às vezes nem conversou, nem falou com outra pessoa, só olhou e disse, eu não vou com a cara de não sei o quê. Não vou com a cara... Meu irmão, tome cuidado para você não medir as pessoas apenas pela aparência. Isso gera divisão, isso fomenta conflitos e desconfianças. A acepção de pessoas cria um terreno fértil para conflitos, pois aqueles que se sentem rejeitados ou desvalorizados começam a questionar a liderança e os membros da igreja. E, além disso, a acepção de pessoa, tendo como consequência a divisão, enfraquece o testemunho da igreja. A igreja está só se dividindo, ou a igreja é toda dividida, tem a elite dentro da igreja, tem os 5 estrelas, os 4 estrelas, os 3 estrelas, tem a ralé, tem os nobres, tem não sei o quê, de jeito nenhum. Igreja que tem divisão é igreja carnal, conforme Paulo ensinou em 1 Coríntios. Não pode haver divisão. Mas lá na minha congregação tem. Mas aqui tem. Olha, professor, o senhor está ensinando aqui na classe, mas aqui está cheio de gente que faz acepção. E tu não faz, não? Essa lição aqui é para todos nós refletirmos e mudarmos. A mudança começa em nós. Não é nos outros, não. É em nós. Então, tomemos cuidado. Consequência terrível. Acepção. Segundo, julgamento. A lição diz o seguinte... Tiago 2, 6 e 7 nos adverte a respeito do perigo de menosprezar os pobres e favorecer os ricos. Lembrando que naquele contexto social, os ricos frequentemente oprimiam os pobres e blasfemavam contra o nome de Cristo. É errado julgar uma pessoa por sua condição econômica ou aparência. O grande problema que acontecia aqui na igreja, a quem Tiago dirige a sua carta, né, ou as pessoas, era o seguinte, eles eram hipócritas. Eles valorizavam as pessoas que tratavam eles maus. Os irmãos, eles tratavam com indiferença. Mas as pessoas, só pela aparência, tratavam eles mal. Tratavam eles com desprezo, blasfemavam eles. Às vezes até levavam eles a julgamento. Aí eles honravam essas pessoas só por uma questão de aparência. Ô irmão, isso aqui é isso aqui é um problema, né? Esse tipo de julgamento. Né? Julgar as pessoas errado, julgar as pessoas pelo que as pessoas têm, leva a gente a fazer cada besteira, não é? E quem faz isso, julga os outros por critérios errados. Critérios errados. Às vezes a gente mede as pessoas por nossos próprios preconceitos, por questões culturais secundárias sem importância. A gente julga as pessoas. Devemos tomar cuidado. Cuidado com certos julgamentos nossos, não é? Eu fico pensando às vezes em exemplos, não é? Fico pensando às vezes em exemplos, como às vezes a gente despreza quem exerce funções mais simples na igreja. Às vezes a gente julga o irmão iletrado, não é? Como incapaz de assumir uma posição, como incapaz de fazer determinada coisa. A gente às vezes, por natureza, parece que é uma coisa terrível, né? Às vezes a gente tem a tendência de realmente
rebaixar as outras pessoas. Irmão Murilo, você está dizendo isso? Tô, irmãos. Eu estou dizendo isso. Nós temos essa tendência. Mas isso não é a atitude de quem nasceu de novo, não. Isso não é a atitude de crente, não. Nós devemos tomar cuidado com isso. Por quê? Em terceiro lugar, subponto 3 diz, como consequência, além de julgamentos errados, além de divisão, há também uma desvalorização do ser humano. A lição nos diz o seguinte: a acepção de pessoas desvaloriza a dignidade do ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. A desvalorização humana é o ato de tratar uma pessoa como sendo menos importante, digna ou valiosa do que outra. O que é que te faz achar mais importante do que alguém? Me diz aí, me dá uma razão, me dá um motivo. É a cor da pele? Porque isso não inferioriza ninguém em nada. É o status social? Status vem e vai. Hoje tu tá, amanhã tu não tá. Eu sou presbítero. Eu posso ser hoje, mas amanhã eu posso não ser. Não, é o dinheiro, caixão não tem gaveta. E velório não tem mudança. Tu não leva nada, tu veio sem nada para esse mundo. Por que a gente mede as pessoas pela aparência, né? Quem faz isso desvaloriza o que de precioso há em cada ser humano, que foi criado de forma única, a imagem e semelhança de Deus. Devemos tratar todos com dignidade. Ponto de número 3, um chamado à misericórdia. Olha só, subponto 1 diz, agindo sem misericórdia. A lição diz, Tiago 2, 12 ao 13, mostra que o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fizeram uso dela. A Bíblia nos diz, nestes 2 versículos, 12 e 13, falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago aqui está lembrando os seus leitores de que eles serão julgados de acordo com a atitude que tiveram para com as pessoas. E que julgamento será esse? Ou o que será julgado nesse juízo? Primeiro, nossas palavras de acepção, 2 e 3 de Tiago. Segundo, palavras de desprezo, 2 e 6 de Tiago. Terceiro, palavras frívolas, Mateus capítulo 2, versículo 36. E segundo, em quarto, nossas atitudes também serão julgadas. O juízo sem misericórdia é para aqueles que não tiveram misericórdia. Em outras palavras, cristãos que fazem acepção de pessoa, que são preconceituosos contra os pobres, que julgam pelas aparências e mostram favoritismo aos ricos, aos bem vestidos, são na realidade cristãos apenas de aparência. Isso aqui é muito sério, muito sério. No dia do juízo serão condenados e sentenciados ao castigo eterno sem qualquer misericórdia. Olha para mim. Tiago está ensinando que quem trata os outros sem misericórdia, com parcialidade, será condenado. Olha o problema dos preconceitos. Meu Deus. Subponto 2 diz, a prática da misericórdia. A lição diz, ser autêntico na fé significa viver de acordo com a misericórdia de Deus, e isso envolve tratar a todos com compaixão e respeito, independentemente de sua posição social ou segmento religioso. A compreensão de que todos serão julgados por Deus deve motivar-nos a viver de forma que venhamos refletir os valores do reino, onde a misericórdia e o amor são centrais. Meus irmãos, Tiago nos lembra aqui que todos seremos julgados. Aqueles que não demonstram misericórdia serão julgados sem misericórdia. O texto aqui, de Tiago, ele ecoa o texto do Novo Testamento, lá de Mateus capítulo 5, versículo 7, que diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E misericórdia é um atributo divino e uma virtude
atitude cristã, que consiste em demonstrar compaixão, bondade, perdão a quem está necessitado ou a quem falhou, mesmo que essa pessoa não mereça. A misericórdia é mais do que um sentimento, é uma ação prática que reflete o amor incondicional de Deus. E nós devemos imitar o nosso Deus misericordioso. Temos vários exemplos de ações que demonstram misericórdias dentro da Bíblia. Por exemplo, o bom samaritano, lá em Lucas 10, 25 ao 37, ele agiu com misericórdia ao cuidar de um homem ferido, apesar de diferenças culturais e religiosas. Segundo, Deus com o povo de Israel. Mesmo após os pecados constantes do povo, Deus mostrou misericórdia ao renovar sua aliança. Em Êxodo, capítulo 34, versículo 6 ao 7. Jesus e a mulher adúltera. João 8, versículo 1 ao 11. Jesus não a condenou. Jesus condenou o pecado. Mas Jesus ali não a condenou naquele momento, mas lhe deu uma chance de recomeçar, mostrando misericórdia em vez de aplicar julgamento imediato. Não é que Jesus ali aprovou o pecado da mulher, pelo contrário, Jesus condenou o pecado da mulher, pois ele disse, vai, não faça mais isso. Mas ele demonstrou misericórdia, dá uma nova oportunidade àquela mulher. Nós devemos agir com misericórdia, há uma recompensa para quem age com misericórdia, recompensa aqui na terra. Nós recebemos misericórdia aqui quando somos misericordiosos. Mateus 5 e 7, vou reler. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E nós também receberemos uma recompensa na eternidade. Vida com Deus. A misericórdia está intimamente ligada ao julgamento final. Tiago afirma, porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo, ou seja, aquele que vive de forma misericordiosa demonstra ter compreendido a graça de Deus e será tratado com misericórdia no dia do juízo. Entendeu? Cuidado com a parcialidade. Trate todos de forma igual, sem fazer acepção. Aplicações finais. Primeiro, pratique o amor ao próximo sem discriminação. Segundo, rejeite julgamentos superficiais. Terceiro, siga o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarto, seja um instrumento de misericórdia. E por fim, viva sob a lei régia do amor. Amém, meus irmãos? Vamos concluir por aqui. Eu estou derretendo aqui. Parece que o negócio aqui está quente. Quente que eu estou sem aguentar. Mas vamos concluir, né? Graças a Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma aula da Escola Dominical, mesmo nesse calor aqui terrível. Estou derretendo, Jesus. Mas consegui chegar até o fim. Te agradeço. Te agradeço, Senhor, por concluir esta aula. Te agradeço pela vida de cada aluno e professor que irá assisti-la. E ajuda, Senhor, para que por meio desta aula eles sejam edificados. Que a gente aprenda e coloque em prática aquilo que foi aqui ensinado. Nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma ótima aula de Escola Bíblica Dominical para todos. Tenham um ótimo final de semana. Não se esqueçam, abra a jaula. Eu já vou sair daqui para poder respirar, porque está quente. Deus abençoe.